Hoje veremos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, Jesus diz o seguinte: Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. O Cristo vem nos alertar a não acreditarmos em tudo que há por aí. Temos que pensar um pouco antes de aceitar algo como verdade. Muitas vezes temos aceitado tudo que aparece como espiritismo. É só dizer que foi ditado pelo espírito tal que vamos logo comprando, lendo e achando as mil maravilhas. Ora, nem toda obra mediúnica é espírita. Em relação a isto, há vários casos, e só para citar um de exemplo, os livros da Zíbia Gasparetto não são espírita. Ela mesma declarou numa entrevista que deu à revista Isto É, de 5 de junho de 2013, que não segue o espiritismo e, consequentemente, seus livros não são espíritas. Visto que desde 1995, orientada pelo seu mentor, seus livros não trariam mais referências ao espiritismo ou a Kardec. Bem diferente de Emmanuel, que certa vez disse a Chico Xavier: Chico, se alguma coisa que eu disser a você for contra os ensinamentos de Kardec, abandone-me e siga Kardec. Para que um livro seja considerado espírita, ele deve seguir o princípio básico do espiritismo, que é tornar as pessoas melhores. Como disse Kardec, o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Portanto, se encontrar algum livro que não traga esse objetivo de tornar o ser humano melhor, ele não é espírita, mesmo que diga que foi ditado por um espírito. Ou acho que os espíritos do mal não ditam livros, ou que um escritor mal intencionado não possa inventar uma história e dizer que foi ditado por um espírito só para vender mais. Enquanto não conhecermos os princípios do espiritismo, vamos acreditar em qualquer coisa. Por isso, da importância de começarmos pelas obras básicas, que são 5. O Livro dos Espíritos é o primeiro. Ele é a base da doutrina e a origem dos outros 4. O Livro dos Espíritos é composto por 1019 perguntas e respostas e é dividido em 4 partes. A primeira parte, das causas primárias, deu origem ao livro A Gênese. A segunda parte, livro O Mundo dos Espíritos, deu origem ao livro dos Médiuns. A terceira parte, das leis morais, deu origem ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, das esperanças e consolações, deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Vejam a importância do conjunto dessas 5 obras. O Livro dos Espíritos nos responde a pergunta: quem somos? O Livro dos Médiuns: quais são as nossas percepções, o que sentimos e por quê? O livro O Evangelho segundo o Espiritismo responde à questão: por que sofremos? O céu e o inferno: para onde vamos? E o livro A Gênese responde à pergunta: de onde viemos? Depois de estudarmos esses 5 livros, avançamos para outros autores. Aí teremos uma base intelectual para analisar e comparar a qualidade de todas as outras obras. É claro que mesmo assim podemos cometer alguns erros, mas pelo menos estaremos tentando acertar. Já disse Erasto no Livro dos Médiuns: é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E os Espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. As pessoas de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Ou seja, um dia vai chegar que vamos entender e compreender todas as leis.
Quanto antes começarmos essa tarefa, antes a terminaremos. Se estudarmos pouco ou nada, vamos ficar sempre atrás de quaisquer novidades. E parece que quanto mais descomprometido for o livro, mais as pessoas gostam, pois não solicita nenhuma melhora íntima, não cobra nenhuma mudança, tornando-se apenas uma medida de fuga. E com isto, a vida vai passando. Para aqueles que gostam desse tipo de literatura, seria bom repensar sua atitude, pois veja a questão 737 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os Espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. E na questão seguinte, a de número 738, Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os Espíritos respondem: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, entretanto, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, vamos esperar a dor e o sofrimento baterem à nossa porta para daí nos preocuparmos em tornar-nos melhores? Fica a pergunta e que cada um a responda por si mesmo. Obviamente não temos como ler todos os livros que são publicados. Por isso da necessidade de selecioná-los. E com isso não estou dizendo que devemos criar uma lista de livros e escritores proibidos. A doutrina espírita é democrática. Ela prega a liberdade com responsabilidade. Podemos ler de tudo, mas o que quer que lemos, que seja feito com pensamento crítico, analisando se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. O mesmo vale para palestras. Quem garante que o palestrante seja honesto ou sábio? Há um pensamento na sabedoria oriental que diz o seguinte: o orador pode ser tolo, desde que o ouvinte seja sábio. Portanto, tenhamos sempre o bom senso. No momento em que conhecemos melhor a doutrina espírita e estudarmos corretamente, seremos nós os avalistas dessas muitas obras que surgem por aí. É só ter o cuidado, montar a barreira natural do exame, como recomenda Kardec, examinar sempre. O Espiritismo também nos revela outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que passaram da terra para o mundo espiritual e assumem nomes venerados para semear a discórdia e retardar a evolução da humanidade, lançando falsas teorias e as mais absurdas ideias. O Espiritismo nos faculta os meios de conhecê-los, apontando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais. Suas virtudes, sua grandeza e a influência moralizadora de suas obras. E a maneira de distinguir os bons dos maus espíritos é aplicando os ensinamentos de Jesus. É pelo fruto que se reconhece a qualidade de uma árvore. Uma árvore boa não produz maus frutos, e uma árvore má não os produz bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seu fruto. É assim que devemos julgar. São as obras que devemos analisar. Se os que se dizem, investidos de um poder divino, possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, e se, além das palavras, ainda demonstram através dos exemplos, então podemos dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiamos sempre das palavras más e daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Se Maomé tivesse aplicado esses ensinamentos, não teria fracassado na sua missão de restaurar o Evangelho de Jesus. Dotado de grandes faculdades mediúnicas, mas ainda imperfeito, não resistiu às tentações dos espíritos das sombras e acabou aceitando falsas ideias como verdadeiras. É por esta razão que o missionário do Islã deixa aparecer em seus ensinos flagrantes contradições. Em certos momentos fala do amor e da paz, em outros justifica o ódio e a violência.
Um outro ponto importante do Evangelho de hoje é que quando Jesus diz toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos, Jesus também está nos chamando para a responsabilidade. As árvores somos todos nós e os frutos são nossas ações, nossos pensamentos. Devemos analisar que ações estamos passando para os outros, visto que em todas as áreas estamos ensinando e aprendendo, e ninguém está isento de cometer erros. Portanto, essa fala não é somente útil para os palestrantes, médiuns ou representantes, mas serve para todos nós. Termino o Evangelho de hoje com a mensagem Entre Falsas Vozes, de Emmanuel, que está no livro Servidores no Além, de Chico Xavier. Se a preguiça te pede, descansa, responde-lhe com um pouco mais de esforço, no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te oferece, ninguém existe maior que tu, retribui com a humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa, e que não passamos de meros servidores da vida, entre os irmãos de luta. Se orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer-te, auxiliando sempre. Se o ciúme reclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu para todos. Se o egoísmo te aconselha, retém. Abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Espera a justiça divina, trabalhando e servindo com a mais elevada abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar sempre aos companheiros, da mesma forma como temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor brilhe em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a se fechar contra a nossa consciência. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições divinas. Esquecemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade ou da má-fé que nos endurece o sentimento e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos por seus ouvidos, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes do seu divino e infinito amor. Assim seja.